Olá! Promover a igualdade é um dos propósitos da filosofia do bem viver que passa pelo empoderamento dos territórios. Mas como que a gente pode fazer isso? O exemplo que vocês vão conhecer agora é lá do Morro da Providência, aqui no Rio de Janeiro. E para contar essa história para a gente, quem está aqui no estúdio é o Fábio Miller, ele é diretor do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, o CIEDES. Olá, Fábio, que prazer tê-lo aqui no Entrevista, tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu. É uma honra poder estar aqui com vocês hoje, batendo esse papo sobre territórios e bem viver, né? A importância da gente pensar o território, como diria Milton Santos, né? O território para além das barreiras geográficas, mas esse território como esse espaço simbólico de valores, de saberes, de culturas e que sim podem contribuir muito para uma perspectiva de bem viver. Legal. E para a gente começar esse papo, eu queria que você contasse que tipo de empoderamento vocês fazem lá no Morro da Providência, que é o nosso case aqui de hoje. Legal. Então, o CIEDES trabalha, atua com um conceito que é o de redes para a prosperidade e que se conecta diretamente com a perspectiva da filosofia do bem viver, né? A prosperidade para nós é mais saúde, é melhor alimentação, é melhor educação, é um ambiente saudável, é uma sociedade conectada em redes. E não estou falando apenas de redes tecnológicas, mas que as pessoas estejam conectadas entre si, que elas compartilhem de objetivos comuns. Mas é, acima de tudo, confiança no futuro. Como é que a gente constrói confiança no futuro? E não é apenas aquela confiança de que o amanhã vai ser melhor do que o hoje, mas uma confiança de que as instituições, tanto públicas quanto privadas, elas estão atuando em redes e em complementariedade para promover um bem viver, para promover igualdade, para promover justiça social, para garantir que esses atores tenham acesso aos bens básicos e possam viver uma vida com dignidade. Sim, até porque quando a gente fala em bem viver, eu acho que também significa bem conviver, né? Essa relação harmoniosa entre diversos atores, igual você está falando, né? Exatamente. E o Morro da Providência é um excelente exemplo, né? Porque o Morro da Providência é uma das primeiras favelas do Brasil. Ele tem uma história muito poderosa, né, que vem lá da Guerra dos Canudos. Então, assim, é uma história de muitos e muito tempo. É uma história de resistência. Hoje lá você encontra diversos coletivos. Dentro da comunidade nós temos 8 coletivos e aos arredores da comunidade, já mais na região do Porto, a gente encontra ali mais de 20 instituições atuantes. Então pensar em como essas instituições podem, junto com o governo, junto com as empresas privadas e junto com outras organizações da sociedade civil, em complementariedade, pensar numa atuação em rede que promova essa igualdade, que promova a justiça social, é muito significativo. Nós fizemos na Providência um projeto chamado Fazedores do Bem. A ideia era bem simples, era que a gente pudesse identificar pequenas iniciativas locais que receberiam um recurso semente de R$ 2.500 para que eles pudessem promover estratégias de promoção da cultura da paz e do bem comum no território. As iniciativas que apareceram foram maravilhosas. No Morro da Providência nós tivemos 2 iniciativas muito poderosas. E essas iniciativas vão demonstrando que, exatamente o que você falou, essa questão da proximidade, da convivência, né? Sim, uma harmonia, né? São territórios de convivência. Não são só, muitas vezes a gente chama de territórios de interesse. Para mim, me parece muito mais adequado a gente chamar de territórios de convivência. Quais são esses territórios de convivência e como é que a gente constrói uma convivência harmoniosa, que respeite a cultura, que respeite o saber local? Esses territórios têm muita potência e muitas vezes a gente fica olhando só para o que está faltando e esquece de pensar que talvez a solução para um bem viver, a solução para a proximidade, ela possa ser construída dentro do próprio território,
com as pessoas que moram nesses territórios, porque são eles que vivem as mazelas cotidianas e são eles que sabem quais são as melhores soluções para esse bem viver. Sim, isso que você está falando, Fábio, lembra muito o conceito de autocentramento, né? Que é uma das formas do bem viver, né? Que propõe de trazer uma nova economia, né? Um novo modelo. Você acha possível, a partir dessa integração dos territórios, construir um modelo alternativo ao modelo que a gente vive hoje, um modelo econômico, um modelo social? Super acredito. Acredito num modelo onde a gente possa pensar num novo pacto social, um novo contrato social, onde a gente cuide efetivamente uns dos outros, onde a gente olhe para esse outro, primeiramente, né, como outro. Porque muitas vezes a gente fica olhando para esse outro como um espelho, querendo que ele seja igual a mim. E não, a primeira coisa, ele é um outro. Eu, por exemplo, sou um homem branco, gay, mas só por ser branco eu já tenho um lugar de privilégio na nossa sociedade. E lugar de privilégio é lugar também de responsabilidade. E eu reconhecendo essa responsabilidade, eu preciso olhar para esse território e reconhecer nesse território um outro, mas um outro que tem saberes, um outro que tem potencialidades. Não é um outro vazio. Os saberes que estão lá, as culturas que estão lá, são fundamentais para essa transformação e para essa nova economia. A potência econômica que existe hoje na base da pirâmide, ela é tremenda. E é uma potência colaborativa, é uma potência que pode... Outro dia eu ouvi uma pessoa dizer que assim, fazia uma pergunta: como é que uma pessoa que mora numa comunidade pode sobreviver com um salário mínimo? E a resposta foi linda, porque assim, porque eles se ajudam. É isso. É isso. Eu, por exemplo, frequento, né, comunidades em Niterói, que é onde eu moro, cidade aqui do lado do Rio de Janeiro, e eu vejo muito esse senso de solidariedade, né, dentro dessas comunidades, coisa que a gente não vê, por exemplo, no asfalto, né, assim dizendo. Então, eu acho isso muito bacana. Inclusive, você falou, né, de chamar outros atores para participar desse processo, né, o próprio Estado, né, os entes públicos. Como que isso é feito na prática, essas redes de colaboração? Então, a forma que o CIEDS atua, primeiro é identificar quais são esses atores que estão no território, né? E a partir da identificação desses atores, olhar para o que cada um desses atores pode e deve oferecer. Não numa lógica de substituição, que para mim é uma lógica muito equivocada. Sim. A gente precisa trabalhar numa lógica de complementariedade. O Estado, ele tem o seu papel de cumprir o modelo de Estado de bem-estar social, no modelo do Estado democrático que nós vivemos. As empresas têm o seu papel e as organizações da sociedade civil têm o seu papel. Então, assim, reconhecer a diversidade, reconhecer as identidades de cada um desses atores e, ao mesmo tempo, pensar nessas estratégias de complementariedade é o caminho. Pensando que cada um pode oferecer o melhor que tem. Cada um pode oferecer aquilo que tem de mais potência para esse lugar, para esse território. E aí eu volto no Milton Santos, quando ele diz que o território é muito mais do que uma referência geográfica, mas é um espaço simbólico. Então, assim, eu preciso reconhecer quais são os valores desse território. Não adianta eu chegar lá, por exemplo, o CIEDS, enquanto uma grande organização da sociedade civil, com diversas tecnologias sociais testadas Brasil afora, achando que eu vou ter um produto de prateleira que vai funcionar em qualquer lugar. Não é uma receita, né, que vale para todo mundo. Não é uma receita de bolo. Sim. Essas conexões que se estabelecem no território, elas só se dão a partir desse reconhecimento do outro. E reconhecendo de que são relações interdependentes. Ou seja, estamos interconectados. Nós temos hoje, por exemplo, a Agenda 2030, que é uma bússola para todos nós para construir um bem viver. Entretanto, a gente precisa olhar para os territórios e pensar junto com eles como é que a Agenda 2030 se concretiza. Quando eu falo de redução das desigualdades, quando eu falo de equidade de gênero, né, como é que essas ações se concretizam? O Brasil subiu agora no ranking de solidariedade, saiu da
da posição 54 para a posição 18, depois da pandemia. Entretanto, nós continuamos sendo o 7º país mais desigual entre os países que compõem o G20. Então, assim, como é que a gente vai enfrentar essas desigualdades sociais? E essa Agenda 2030 seria, então, uma forma de combater essas desigualdades. Você podia explicar para a gente melhor o que seria essa agenda? Sim, a Agenda 2030 são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que nos norteiam. Então, você tem a perspectiva, por exemplo, de erradicação da pobreza, de redução das desigualdades sociais, de crescimento econômico e trabalho decente. E a gente tem o ODS 17, que fala sobre parcerias e meios de implementação, que somente a partir dessas parcerias é que a gente vai conseguir concretizar esses desafios. Se a gente olha, por exemplo, o desafio da agenda climática, que é um desafio que afeta a todos e afeta especialmente os mais pobres. Então, assim, como é que a gente também olha para essas questões? E como é que a gente olha para essas questões junto com essas pessoas que moram nos territórios? Eu só acredito que a gente vai construir soluções efetivas se a gente olhar para essas especificidades de cada território. O Brasil é um país continental. Não adianta eu achar que a mesma solução que funciona na Amazônia vai funcionar no Rio de Janeiro. Não adianta eu achar... Até dentro do Rio também, Exatamente. né? Territórios completamente diferentes. Se eu olho para Santa Cruz, para São Gonçalo e para Providência, são estratégias totalmente diferentes. E é nisso que a gente acredita muito fortemente, nessa valorização desse saber local, na valorização das diversidades, nessa empatia com o outro. E vocês trabalham também, Fábio, a questão do empreendedorismo nesses territórios? Super trabalhamos, né? E não só o empreendedorismo enquanto negócio, mas as competências empreendedoras que são essenciais para esse novo mundo que nós vivemos. Então, por exemplo, durante a pandemia, nós fizemos um projeto chamado Pessoas e Negócios Saudáveis. Ele inicialmente tinha um objetivo que era de atacar a questão da fome, que estava e ainda está muito forte no nosso país, especialmente nas comunidades periféricas. Só que a gente entendeu que não bastava atacar a questão da fome. Eu precisava olhar para a questão da fome, mas também fortalecer o empreendedor local. Então, primeira coisa, vamos comprar as refeições de pequenos empreendedores locais. Só que não adianta só eu comprar dele, eu preciso oferecer uma mentoria para ele. Preciso oferecer uma assessoria para que ele aprenda a lidar melhor com o seu negócio, para que ele aprenda a gerir melhor o seu negócio. E, por outro lado, eu preciso fortalecer o capital social. Então, quais são as organizações que estão nesse território que podem se conectar com isso? Então, nós fizemos um tripé. A distribuição das refeições, o fortalecimento dos empreendedores locais e o fortalecimento dessas organizações. Foram 94 núcleos espalhados por todo o Brasil. Dentre esses núcleos tivemos comunidades quilombolas, tivemos comunidades pesqueiras e tivemos também o Morro da Providência. E é legal porque, assim, não foi uma empresa, nós tivemos diversas empresas apoiando esse programa. E nós chegamos a 830 mil refeições distribuídas. Nós tivemos 94 empreendedores com seus negócios fortalecidos efetivamente, não só a partir do recurso, mas também a partir dessa assessoria. E nós tivemos organizações da sociedade civil fortalecidas. Nós empreendemos um processo de trocas entre eles. O empreendedor de Pacajus, no interior do Ceará, se conectou com o empreendedor do Espírito Santo, de uma comunidade quilombola. E eles puderam começar a trocar. E é essa troca, esse poder da rede, esse poder de reconhecer a potência, o saber do outro, que promove essa transformação. E isso é bem viver. Isso é bem viver. Fábio, muito obrigado pela participação aqui no Entrevista. Infelizmente, a gente chegou no finalzinho do programa. Eu é que agradeço e que a gente possa, cada vez mais, juntos, construir uma sociedade com mais bem viver e prosperidade para todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. A você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Se quiser rever esse episódio ou até assistir as outras edições do Entrevista, é só ir lá no Globoplay, tá tudo disponível e gratuito. Obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.